Salve, rapaziada! Tudo bem? Como vocês estão? Bom, essa é a nossa primeira aula de química propriamente dita, né? Em que eu apareço para vocês. Alguns já me conhecem, outros não me conhecem. Então, para quem me conhece, meu nome é Rafaela. Para quem não me conhece, meu nome também é Rafaela. Eu vou ser a professora de química de vocês, a segunda melhor disciplina que existe, porque acho que todo mundo concorda que a primeira é matemática, né? A mais amorzinho, chuchuzinho. Então, eu vou acompanhar vocês durante o ensino médio com a disciplina de química e a gente vai iniciar hoje a nossa primeira videoaula em que eu estarei falando com vocês. Qualquer dúvida, a qualquer momento, mentira, até às 16 horas, se bem que depois eu olho também, tá? Mas de preferência até às 16 horas de segunda a sexta, estou à disposição para tirar dúvidas, tanto pelo WhatsApp quanto na escola. Beleza, rapaziada? Estão se cuidando? Olha lá, hein? Quero todo mundo vivo. Já tô de pijama, tá? Tô com essa cara aqui, ó, detonada. Olha minhas olheiras. Por quê? Já trabalhei um monte, mas cheguei, tomei um banho, botei meu pijama e falei, não, eu vou gravar essa aulinha para eles. E vou fazer de tudo para ser uma aula bem rápida, gostosinha, ou pelo menos não tão chata. Fechou? Demorou, rapaziada? Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula. Então, pessoal, na aula passada, para quem já fez as atividades, viu que a química é a ciência que estuda tudo que é formado por alguma matéria. Tudo que é matéria é estudado pela química. E o que seria essa matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, que tem massa. Ainda coloquei uma perguntinha assim, você acha que o ar é matéria? E aí você tinha duas opções, responder que você achava que sim, ou responder que você achava que não. Para quem respondeu que achava que sim, parabéns, é isso aí, o ar é matéria de fato. Para quem respondeu que não, a pessoa era direcionada para um local onde era pedido que ela realizasse uma atividade prática, para a gente conseguir determinar se o ar é matéria ou não. Então, o ar ocupa lugar no espaço ou não? Talvez isso seja uma coisa muito simples de se compreender, mas talvez não. E ninguém é obrigado a saber sem ter aprendido. Então, vamos lá. Qual era a atividade prática? Tcharam! Eu tenho várias e várias que estão furadas, tá? Não sei o que aconteceu. O que eu coloquei aqui dentro? E aí, não é ar que tem aqui dentro? A bexiga continua do jeito que tava? Não, eu enchi ela. Tá ocupando um espaço, tem um volume de ar aqui dentro, certo? Pronto, então agora a gente viu que o ar também é matéria, o ar também ocupa lugar no espaço. Bom, a química é a ciência dos 3 níveis fundamentais. Quais são esses níveis fundamentais? A química ela é dividida em 3 partes. A parte que é macroscópica, a parte que é microscópica e a parte simbólica. O que seria macro? Macro é algo grande. Então, macroscópico é tudo aquilo que a gente consegue visualizar com facilidade, a olho nu, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma banana que está ali na minha fruteira. Se eu não comer essa banana, o que vai acontecer? Com o passar dos dias, eu vou ver que ela está apodrecendo. Então, isso é um fenômeno macroscópico que a gente consegue visualizar sem precisar de um equipamento específico para isso. Agora, microscópico, micro vem de micro, pequeno. Então, microscópico seria um evento em que eu não consigo enxergar a olho nu. Tudo bem? Como exemplo para um evento microscópico, a gente pode pegar da biologia a proliferação de fungos. A gente não consegue enxergar a proliferação deles. Agora, se a gente tiver um
microscópio, aí a gente consegue ver, né? E simbólico, que é a maneira que a gente representa as transformações. A gente representa em formas de símbolos, tudo bem? Agora, fenômenos físicos e fenômenos químicos, o que seria isso? Qual é a diferença entre eles? Bom, aqui a gente vai falar de transformações, como os exemplos que eu citei, por exemplo, o apodrecimento de uma fruta. Como que eu consigo classificar uma transformação em uma transformação física ou química? A transformação química é aquela em que ocorre alteração na matéria que forma aquele componente. Então, por exemplo, a banana, quando ela apodrece, ela não deixa de ser banana, só que ela já está diferente, ela tem outras características. A cor dela é alterada, o cheiro dela é alterado, o sabor dela é alterado. Então, transformações químicas alteram as substâncias, tá? Já as transformações físicas não. Por exemplo, eu vou colocar água para ferver. Quando eu coloco a água lá no meu canecão, lá no fogão, eu acendo o fogo, a água começa a atingir uma certa temperatura que faz ela ebulir. Então começa a soltar aquelas bolhas, né? O que é aquilo? Aquilo é a água mudando de estado físico. Então eu deixo de ter água líquida e passo a ter água vapor. Mas a minha matéria não foi alterada. A molécula da água não foi alterada. A substância continua sendo a mesma. A única coisa que muda é o estado físico dela, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá na minha casa um portão de ferro e aí o meu cachorro, que não tem educação, vai lá e faz xixi no meu portão. Conforme o tempo vai passando, com a umidade do xixi, da chuva, com o ar, né, o gás oxigênio que a gente tem presente no ar, o que acontece com esse ferro? Esse ferro, ele oxida. A gente fala... Enche o uso. Oxida. O ferro oxida, oxidou. A gente usa enferrujou. É uma transformação química. Por quê? O ferro, ele passa a ter outras características. O brilho dele não é mais o mesmo. Se você passar a mão no ferro, você não vai sentir necessariamente o cheiro dele quando você pôr a mão perto do nariz. Agora, se tiver um ferro oxidado, com certeza você não precisa nem chegar tão perto para sentir o cheiro. Então, havendo mudança nas características, havendo mudança de substância, aí a gente está falando de uma transformação química. Não havendo, a gente está falando de uma transformação física. Coloquei aqui como exemplo, ó. Aqui eu tenho a madeira sendo cortada e aqui eu tenho a madeira sendo queimada. Então aqui eu tenho uma transformação física e aqui eu tenho uma transformação química. Certo, rapaziada? Tudo bem? Prosseguindo. Agora, as transformações químicas, elas também podem ser chamadas, elas também são chamadas de reações químicas, tá? Então, olha só, aqui, na verdade, eu já comentei, né, a diferença entre transformação química e física, mas eu coloquei aqui uma representação da equação de formação da molécula da água. Como que a água é formada? A água ela é formada pela junção do gás hidrogênio com o gás oxigênio. Então, eu tenho como representar essa transformação a partir de uma reação química. Então, a gente tem aqui a reação na nossa língua materna, que é o português, e aqui a gente tem a representação na linguagem química, a linguagem simbólica da química. Então, eu tenho aqui 1 mol de moléculas de gás hidrogênio com 1 mol de moléculas de gás oxigênio, que mais para frente a gente vai ver o significado da palavrinha mol, formando 2 mols da molécula da água. É interessante vocês verificarem algumas características, algumas informaçõezinhas que as reações químicas nos dão. Por exemplo,
Aqui eu sei que é a molécula do gás hidrogênio. Tá aqui em cima, você ainda talvez não saiba, você vai aprender. Olhando para essa molécula, eu consigo saber quantos átomos de hidrogênio tem nessa molécula e eu consigo saber, olhando para esse Gzinho, é que essa molécula está no estado gasoso. Se fosse um L, seria estado líquido. Se fosse um S, seria estado sólido. Aqui, mesma coisinha, ó. Essa molécula está no estado gasoso. Já aqui que a gente tem um L, significa que a gente tem aqui a água no estado líquido. Prosseguindo, Lei de Lavoisier. Nossa, quem é esse cara? Vocês já ouviram aquela expressão, nada se cria, tudo se copia? Na verdade, ela é uma variação de uma expressão que é utilizada para definir a lei de Lavoisier, que é, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Deixa eu ver se... Aqui. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e esse aqui é o nosso Lavoisier. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: quando a gente tem uma reação acontecendo entre ou dentro de uma substância específica ou junção de duas ou mais substâncias, ele quer dizer que se nós estivermos fazendo essa transformação num sistema fechado, quer dizer que não tem como escapar algum gás que de repente pode se desprender dessa transformação, a massa que eu tenho no início da minha reação é exatamente igual à massa que eu tiver no final da minha reação. A massa, ela vai estar distribuída entre os reagentes e os produtos, mas a mesma quantidade em massa que eu tinha antes da transformação química ocorrer, eu tenho no final, depois da minha transformação química, já tendo ocorrido, tudo bem? É isso que o Lavoisier diz. Se não entendeu, dá uma pausa, vai lá no WhatsApp, me chama e fala que não entendeu, tá? Então aqui, em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então vamos supor, eu tenho aqui uma reação ocorrendo entre uma substância A e uma substância B. Vamos supor que eu tenho aqui 10 gramas da substância A e 5 gramas da substância B. Não importa qual vai ser aqui o meu produto, não interessa se eu vou ter só uma substância, se eu vou ter duas ou três. O que importa é que, com certeza, no final, eu vou ter tanto esses 10 quanto esses 5 gramas. No final, então, eu vou ter 15 gramas de produto. Não importa de que maneira esse produto vai estar distribuído, ok? Mas tudo que eu tenho no começo, eu tenho no final. Isso em um sistema fechado, onde não tem como escapar nenhum gás. Prosseguindo. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, tá? Inclusive, é o exemplo que foi dado também na aula do Centro de Mídias. Então, a gente tem aí. Na neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido clorídrico reagem com 58 gramas de hidróxido de magnésio. E há a formação de 36 gramas de água e X gramas de cloreto de magnésio. X gramas significa que eu não sei quantos gramas foi formado de cloreto de magnésio. Então, nós precisamos descobrir. Quando a gente lê uma situação problema, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar as informações que são importantes. Então, quais são as informações importantes? Olha só, eu preciso nesse momento, já que eu estou falando de lei de Lavoisier, eu preciso saber o que é uma reação de neutralização? Não preciso. Eu preciso saber qual é a fórmula molecular do ácido clorídrico? Não preciso. Eu preciso saber a fórmula molecular de alguma das substâncias? Não. Eu preciso saber o quê? Que 73 gramas de ácido reagem com 58 gramas de hidróxido. Isso daqui, esses dois que estão reagindo, então, são os nossos produtos. E, peraí, deixa eu apagar que eu risquei aqui. E vai ser formado 36 gramas de água, então esse daqui é um dos meus produtos, e X gramas de cloreto de magnésio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever, então, como se eu estivesse montando uma reação química, mas eu só vou colocar as massas. Então, nós sabemos que 73 gramas de um
vai reagir, então, mais com 58 gramas do outro e vai formar 36 gramas de água mais X gramas de cloreto de magnésio. Pessoal, esse é o nosso reagente, esse é o nosso produto. De acordo com a lei de Lavoisier, o que nós sabemos? Nós sabemos que a soma dessas duas massas tem que ser igual à soma dessas duas massas. Então, eu vou somar. 3 com 8, 11, vai 1. 5 com 1, 6 com 7, 13. Então, aqui... Nos reagentes, eu tenho 131 gramas. Eu tenho que ter 131 gramas aqui também. Então, qual é a minha pergunta? Quanto eu tenho que somar com o 36 para chegar em 131? É só eu pegar o 131 e tirar o 36. Eu vou descobrir quanto que faltaria para completar o 131 aqui. Então, fazendo a continha, ó, pode armar a continha, pode fazer a continha. Então, 131 tira 6, fica 125. 125 tira 3, fica 95. Quer dizer, de cloreto de magnésio, quanto que formou? Ter 95 gramas. Fazendo a provinha real, então, ó. 95 mais 36, tem que dar 131. 6 com 5, 11, vai 1. 9 com 1, 10 com 3, 131 gramas. Lembrando que isso daqui, porque está ocorrendo em um sistema fechado. Tudo bem, pessoal? Se tiver dúvida, se não tiver entendido, pausa o vídeo e vai lá no WhatsApp atrás de mim. Valeu, rapaziada? Então é isso. The end. A nossa aula de hoje termina aqui. Love you. Até mais. Beijo.